mais no montante atual de 80 PVs. O Instituto ele se solidariza com as opiniões e entende que se trata-se de uma questão técnica, se houve a técnica para colocá-los lá, é plenamente possível existir a técnica para retirá-los ou reanimá-los. Passando para a segunda questão, que seria a questão financeira, muito discutida e colocada em pauta. Eu queria lembrar a vocês que a Sabesp ela é responsável pelo abastecimento de água das cidades, das nossas residências. Eu acho que pouco de nós tem a paciência ou o tempo para examinar a sua conta de água. Lá vocês vão poder ver bem que a Sabesp ela faz com maestria esse trabalho. Ela fornece, ela abastece as residências e lá você verificando a sua conta de água, o seu hidrômetro através dessa medição, você tem lá flúor, você tem cloro, você tem algumas informações que são muito importantes para o nosso abastecimento. Mas também ela é responsável também pela captação dos resíduos sólidos. Ora, vejam bem, primeiro que eu acho que quem fornece água não deveria tratar o esgoto, eu achava que deveria ser empresas diferentes. E ela utiliza o mesmo mecanismo para fazer essa medição, ou seja, o hidrômetro mede aquilo que você consome de água, mas não mede aquilo que você produz de esgoto. Ou seja, se você, uma família, gasta em média R$150 de água, como essa instalação dessa rede, então a Sabesp vai passar a oferir uma receita para aquela família de R$300, ou seja, 150 de água, 150 de esgoto, o equivalente. Ou seja, a Sabesp está duplicando a sua receita. Em termos de economia, se vamos analisar, no mercado de hoje, as empresas só conseguem ser resultado através de uma fusão ou uma incorporação. Então, pela prestação de serviço, que nem sempre, vejam bem, se uma família gastar R$500 de água para encher uma piscina e não usar sequer o vaso sanitário, ela vai pagar uma conta de R$1.000. Então, a Sabesp está oferindo uma receita que não é medida. Então, nessa questão, se ela está duplicando a sua receita, não dá para falar que não tem condições econômicas de fazer a resolução desse problema. Então, o que nós defendemos é que se faça isso de imediato e que nós também entendemos que, tendo aí um programa de onda limpa 2, que a rede é importante para todos nós habitantes, a vulnerabilidade das cidades, que isso não se repita, que seja achado outras formas. Nós temos alguns corredores, por exemplo, nós temos aqui ao longo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que vocês podem perceber, ao lado da marginal, tem um corredor. Né? Nós vemos ali um corredor muito grande, uma vaga, que vai até um lugar. Nós temos o trem, a trilha, né? O trem. Quer dizer, não é possível que sobrou para a nossa praia. Lá tem o tatuzinho, né? Que se enterra na areia. Lá tem o grau-sá, que se enterra na areia. Lá tem a pegoaba. Existia o sanambi, que não existe mais. Então existe ali vida. E nós defendemos a vida. Eu vou passar agora para o Sérgio, da Secretaria de Patrimônio da União. Boa tarde, quase uma noite toda, né? Agradecer a vereadora Regina, o convite, parabenizar pela ação, cumprimentar a Ingrid, na pessoa a qual cumprimento os demais membros aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de destacar o seguinte: o que é a Secretaria do Patrimônio da União? A Secretaria do Patrimônio da União, ela é um órgão do governo federal que visa cuidar do patrimônio da União, dos imóveis da União, né, dos prédios históricos da União, e daquilo que se chama-se terrenos ou áreas de marinha, não da marinha, né, áreas de marinha.
questão de áreas de marinha, ela foi o primeiro ordenamento jurídico que houve, uma das primeiras disciplinamento, né, do uso do ocupação do solo, que vem desde o Brasil colônia, que foi recepcionado no Império e na República. E o órgão que cuida disso é a Secretaria do Patrimônio da República. E mais recentemente, a partir de 88, tivemos a edição da Lei de Gerenciamento Costeiro, a Lei 7661, né, que deixou explicitamente claro que as praias são um bem público, portanto, pertencente à nação brasileira, pertencente a todos nós. Qualquer intervenção na praia depende de autorização da Secretaria do Patrimônio da República. Seja ela permanente ou temporária. Vamos supor, a Associação de Surf que quiser fazer um evento, né, terá de pedir autorização de permissão de uso naquele período que ela for realizar a atividade. Né? Enfim, e assim que a gente tomou conhecimento dessa obra da Floresta, nós entramos em contato com o instituto aqui de Santos, ele cuida de Bertioga até Berlim. Mesmo assim, a gente tomou o cuidado de consultar a Superintendência de São Paulo para ver se havia alguma autorização da SPU para essa intervenção da Sabesp. E nós nos informamos que não há nenhuma autorização. Bom, veja bem, eu e o outro servidor, né, público, tomei conhecimento de uma atitude, de uma ação. Eu vou aqui deixar claro o compromisso do órgão, que na semana que vem nós vamos proceder a uma vistoria aqui na praia, vamos fazer um relatório disso e vamos intimar a Sabesp a prestar os esclarecimentos necessários. E, uma vez que ela não existe autorização por parte da SPU, que ela apresente os elementos técnicos que justifiquem essa intervenção. Caso ela não faça isso, a lei determina o seguinte: a retirada dessa intervenção. Isso está acontecendo em toda a orla, né, do país. Evidentemente que a gente não tem condições de fiscalizar os 8.700 km de costa que o Brasil tem. Por isso que a SPU, junto com o Ministério do Meio Ambiente, articulou o projeto ORA. O que é o projeto ORA? O projeto ORA é um projeto de gerenciamento compartilhado da orla marítima entre a União, os estados e os municípios. A gente está implantando esse projeto em vários lugares. Aqui na região da Prefeitura de Guarujá é a pioneira. Todas as prefeituras já receberam esse caderno, esse conjunto de cadernos, que eu vou passar aqui para a vereadora. Né? Esse caderno está à disposição de qualquer entidade que assim o solicite. A gente manda correio. E esse projeto é muito importante por causa disso, porque ele envolve não só os órgãos públicos, mas também as comunidades, desde as comunidades de pescadores, surfistas, quiosqueiros, enfim, todas as pessoas que têm interesse de preservar a orla marítima, que é o patrimônio de todos nós, certo? Porque, assim, antigamente a gente achava que o mar era depósito de lixo, né? A gente não pode mais tratar o mar como depósito de lixo, e sim um espaço de convivência de todos nós, certo? Portanto, é bastante complicada qualquer intervenção. A doutora Ingrid é uma autoridade muito mais competente que eu para falar sobre essa questão do meio ambiente, mas a gente sabe que, como cidadão, que é uma questão complicada.
complicado mesmo a questão da intervenção em qualquer espaço da aula marítima. Mas eu quero deixar claro que, enquanto autoridade competente para a questão da utilização, nós estaremos fazendo essa vistoria na semana que vem, mais tardar na sexta-feira, tá? Nossos técnicos lá do escritório vamos fazer um relatório e estar aberto, entregar esse relatório ao Ministério Público, né, Federal, que já tem inquérito para isso, e a Sabesp vai ter que dar explicações. E se ela, de fato, não conseguir convencer ou demonstrar a debilidade técnica dessa seleção, sinto muito. Conste que o Estado terá que resolver. Tá bom? É isso. Obrigado, Sérgio. Eu chamo a Ingrid antes e quero avisar para as pessoas que querem se manifestar com perguntas, que estão na plenária, que procurem ao final do plenário dar o Milton de camisa xadrez e a Ana, a Cláudia, para se inscrever com eles, porque eles tragam as exceções da mesa. Ingrid. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar a todos, a vereadora Regina Pérez e todos que estão aqui, porque a população se manifestar em relação ao povo dessa cidade é o princípio básico da cidadania. Na cidade que não ocorre isso, é uma cidade que não tem saúde. Então, cidades muito grandes, às vezes as coisas acontecem na frente da sua casa e a pessoa não se sente capaz de intervir. É importante que essa reunião de cidadania, as pessoas querendo saber, querendo ouvir e falar a respeito de um assunto que está incomodando a cidade. E hoje, passando pela praia, eu percebi, percebemos o Raimundo, o engenheiro do IBAMA, nós percebemos o porquê que está incomodando. Bem, a obra da Sabesp chamada Onda Limpa, que é uma obra que já acontece há alguns anos aqui na região da Baixada Santista, um mega projeto de saneamento da Baixada Santista, ela é uma obra licenciada pela CETESB, é uma obra de competência estadual, licenciamento, não de competência federal. Então, apesar de a obra passar por trechos que possam ser da União, isso não quer dizer que o licenciamento é federal, é um licenciamento estadual. Mas essa obra, não, pelo que nós temos conhecimento, ela não foi licenciada como um todo, né? Não é um projeto amplo que teve um licenciamento único. Ela foi licenciada em pedaços. E esse licenciamento, assim, nós, na realidade, às vezes tomamos conhecimento de uma questão ou outra por conta de denúncia, por conta de questionamento, em que se convoca o IBAMA sobre uma questão ou outra, justamente nesses aspectos de areia de praia. Nós tomamos conhecimento do IBAMA do que vinha ocorrendo aqui em Itanhaém, no mês passado, por conta do telefonema da vereadora Regina e da Lúcia do ICMBio. E a primeira impressão que eu tive que seria algo similar ao que ocorreu algum tempo atrás em Bertioga, ocorreu mesmo em São Vicente, que o que foi? A Sabesp utilizou justamente a faixa próxima à calçada na área de praia para enterrar a tubulação que levava o esgoto para os emissários submarinos, no caso de Bertioga, para a estação de tratamento. Mas é algo bem diferente do que nós vemos aqui, né? O que nós vimos, nós recebemos também, né, no caso de Bertioga, recebemos denúncia que estavam retirando a areia de praia. Quando a fiscalização chegou no local, na realidade não era uma retirada de areia de praia, estava se cavando a praia para se enterrar os dutos. A Sabesp veio até o IBAMA explicar, mas a praia voltou ao seu aspecto natural após a instalação da obra, assim como quando se passa numa rua, se quebra toda a rua, se enterra e depois se recompõe a rua. Agora, quando a professora Regina e a Lúcia telefonaram, eu imaginei que fosse o mesmo tipo de caso. Quando eu recebi as fotos, é que eu percebi que a situação, na realidade, era bem diferente. Esse tipo de estrutura montada com essas estações, né, os
TVs, né? Na área de praia, é a única cidade aqui da Baixada Santista em que eu vi algo desse tipo. Não conheço nenhuma outra cidade da Baixada Santista esse tipo de estrutura dessa quantidade de uma areia de praia. A simulação de... Aí eu acho que é importante um esclarecimento, que apesar de não ser a nossa área de atuação do IBAMA, apesar de não ser um licenciamento do IBAMA, eu acho importante esclarecer a diferença entre poluição por esgoto e tubulação para esgoto. Não é porque passa uma tubulação de esgoto na praia que você vai ter a praia poluída. Não é? Ao contrário, uma tubulação de esgoto vai até evitar que o esgoto vá diretamente para a praia. Então não podemos confundir a poluição de uma praia com uma tubulação de esgoto passando pela praia. São coisas distintas. Né? É claro que todo tipo de sistema de saneamento deve ter procedimentos e garantias para evitar vazamento. Como foi colocado aqui, seja o vazamento na cidade, seja o vazamento na praia. Em qualquer local, o vazamento de esgoto é um problema grave e grande. Então, um sistema de coleta de esgoto não deve estar contemplado vazamentos como algo regular. Deve ser planejado para que não haja vazamento. Vazamento é um acidente quando ocorre. Agora, voltando à questão do caso específico de Itanhaém, como o Sérgio da STU já colocou, a Lei de Gerenciamento Costeiro, ela não só coloca a praia como um bem de uso público, então não é somente um bem da União, é um bem de uso público. Ele quer vetado qualquer obra que impeça o bom uso desse espaço. Além disso, tem um artigo dessa mesma lei que coloca que qualquer obra que cause alteração nas condições naturais da zona costeira precisa de licenciamento. Então é necessário licenciamento. Esse tipo de obra que nós vimos hoje, ela está causando uma alteração, não só visual, mas ela está alterando a praia. A praia está diferente agora. E como eu coloquei, eu não vi nos casos dos municípios em que a SADEC passou tubulação pela praia. Em Santos você não vê esse tipo de estrutura, em vez de obra. Eu acredito que nas outras cidades da Baixada também se passou tubulação pela praia. Praia Grande tem tubulação pela praia. E não existe esse tipo de estrutura na areia da praia. Existem estações de controle, mas que ficam geralmente na calçada, escondidas, não se percebe. Aqui o próprio presidente do sindicato falou que existe nas outras cidades, mas a gente não vê, não se percebe, não se vê onde é que está, não se vê essas estruturas espalhadas, não é algo que afete a paisagem praiana, que afete. Em Santos tem estruturas, mas são estruturas do calçadão, escondidas, que não se percebe, não afeta a comunidade, não afeta o lazer na praia, não afeta o aproveitamento do espaço. Então, essa obra necessariamente precisaria de um licenciamento. Nós imaginamos que nós viríamos aqui nessa audiência justamente ouvir o esclarecimento da SABESP sobre essa obra. E só a SABESP pode realmente explicar do que se trata, por que foi feito, por quais motivos, o que aconteceu, qual o licenciamento, quem licenciou, onde é que está essa licença. E então, na realidade, toda a nossa fala aqui fica uma fala um pouco no vazio, porque nós não temos conhecimento do que se trata. Nós imaginávamos estar vindo aqui para ouvir e saber do que se tratava. Então, no caso de IBAMA, nós vamos estar tomando providências notificando a SABESP a nos apresentar esclarecimentos. Onde é que está o licenciamento, que tipo de licenciamento, onde é que está a documentação que comprove isso, como é que é esse projeto. Então, nós vamos estar notificando para verificar qual é a realidade da questão, porque nós vimos a realidade fática aqui do fato que, em princípio, não seria licenciado uma estrutura desse tipo numa praia. É necessário esse tipo de estrutura? Se é necessário aqui, por que nas outras praias não tem esse tipo de estrutura?
O que levou a esse tipo de construção? São perguntas que precisam de esclarecimento e são abertas para esclarecer. Antes de vir para essa reunião, eu cheguei a ligar para o representante da CETESB em Santos para perguntar se existia licenciamento pela CETESB em Santos dessas estruturas na praia. Foi uma consulta informal, não foi uma consulta formalizada no ofício, mas ele comunicou que não tinha conhecimento de nenhuma licença para estrutura em praia em Itanhaém. Então, agora cabe justamente isso, já que nós não pudemos ouvir a SABESP hoje para ter esclarecido em relação a essas questões, nós vamos estar providenciando a notificação, porque no caso, uma obra não licenciada na areia da praia, ela se enquadra como crime ambiental. Né? É crime ambiental você construir em local especialmente protegido sem autorização do órgão competente. A lei de defesa ambiental teve artigo, se não me engano, no artigo 64. Portanto, a partir do momento nós só podemos tomar alguma providência no sentido de atitude em relação à SABESP e à obra a partir do momento que nós tivermos esclarecimento da própria SABESP. Gostaria de ressaltar que esse tipo de empreendimento seria empreendimento que caberia ao próprio município estar tomando atitudes em relação à autorização e cobrança que está sendo feita. Então, o papel do dono nesse caso é um papel supletivo. Não é a nossa competência que está fiscalizando questões desse porte. Né? Então, não é parte das atribuições do IBAMA esse tipo de fiscalização no licenciamento de mesmo federal. Mas o IBAMA sempre tem o poder supletivo de agir quando os outros órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente não agirem. Então, nós vamos estar notificando a SABESP e cobrando da CETESB como é que foi ter algum tipo de encaminhamento junto à CETESB desse tipo de obra. E caso não haja providência das demais instâncias, nós vamos estar assumindo as providências que requer perante a legislação que existe hoje, a legislação ambiental e a legislação que trata da questão de licenciamento e de obras em área de praia, zona costeira. E queria ressaltar o que o Sérgio colocou sobre a importância dos municípios estarem adotando critérios de gestão de sua zona costeira. Existe um modelo do projeto Orla, existe toda uma metodologia já testada, e é um modelo de como a cidade pode fazer a gestão da sua orla. Então, se dá um pacote pronto, um método pronto, um método interessante do município trabalhar de uma forma participativa com a comunidade, como fazer a gestão dos seus espaços territoriais. Porque, além das estruturas construídas pela SABESP, nós vemos que a orla de Itanhaém, na realidade, ela tem várias questões, né, que cabem repensar dessa orla. Primeiro, que a própria urbanização, como foi feita agora, a urbanização antiga, ela se colocou muito próxima à linha de maré. Né? Então, eu acredito que a Itanhaém tenha problemas constantes devido às ressacas, porque todas as estruturas estão muito próximas da própria avenida da praia, muito próxima da linha de maré alta. E em Santos, para citar um exemplo, na ponta da praia que a areia está sendo movida pelas águas, né, as ressacas estão levando toda a praia, que é uma coisa que ocorre, é um fato que ocorre em quase todo o litoral de São Paulo, é um problema da erosão costeira destruindo praias. Uma caixa justamente de contenção da SABESP que estava enterrada há anos, ninguém sabia que existia ali, agora está exposta por conta que o mar lavou, né, toda a areia que existia ali, não existe mais areia. Então se tornou um risco, inclusive, de vazamento, de problemas, porque a caixa coletora da SABESP está exposta, né, por um problema do mar ter levado a areia. Então, essa é uma questão que no próprio licenciamento de uma obra na areia de praia em Itanhaém teria que ser considerado e analisado detalhadamente os riscos de uma obra de uma praia em que a erosão é forte e muito próxima
próxima da linha de maré. Né? Então, existem riscos ambientais da terra, então as próprias estruturas de esquiosas estão em risco ambiental, estão em risco de erosão. E nós vimos, percorrendo a praia hoje, que cabe justamente um novo olhar sobre essa obra. Nós vemos que várias estruturas que jogam entulho para conviver, nós temos vários trechos de entulho jogados na praia, embaixo de quiosque, em trechos que eu imagino que seja para segurar alguma coisa. Né? Esse tipo de questão, além da obra da Sabesp, também afeta turismo, também afeta, né, a questão do atrativo da cidade. Então, eu acho que pode pegar esse gancho desse problema grande agora que surgiu por conta da obra da Sabesp, para se olhar a orla e aproveitar esse gancho para se repensar a orla como um todo, esse tipo de planejamento para uso da orla, porque aqui não tem ainda. Então, eu gostaria de colocar isso, qualquer dúvida, nós estamos à disposição e nós vamos estar, uma pena que hoje a Sabesp não está, porque a gente facilitaria o trabalho, né? Nós já teríamos as informações agora, mas nós vamos estar notificando para receber as informações e sabermos o que está ocorrendo, por que está ocorrendo. Então, muito obrigada, e nós estamos à disposição. Antes de chamar os oradores que estão inscritos, eu gostaria de registrar uma saudação que a gente recebeu da deputada estadual Thelma de Souza, que não pode estar presente aqui na audiência. É uma deputada da nossa região que sempre tem participado das atividades e se congratula com as ações que foram tiradas aqui para que ela também abrace a causa junto ao deputado Zico. O deputado Zico, por conta dessa questão do encaminhamento da descida, acabou não podendo vir à audiência, mas o que ele coloca é o seguinte, que o resultado dessa audiência pública aqui vai resultar para o Zico na Assembleia Legislativa em duas ações. Uma delas é a tentativa de que essas entidades que estão aqui presentes possam estar fazendo chegar, através do meu mandato junto a ele, subsídios para que ele possa formular uma audiência junto a Dilma Pena. Essa é uma das coisas. Então, eu vou solicitar uma audiência junto a Dilma Pena. E a segunda é a convocação da Dilma Pena na Assembleia Legislativa para que ela preste esclarecimentos sobre a obra de esgoto da Sabesp aqui no nosso município. Depois que as pessoas se manifestarem por escrito, eu vou fazer a leitura do documento que a Rosana Bifu, que é da Prefeitura, trouxe, só para ficar registrado qual é as ações que a Prefeitura pretende tomar. Eu queria chamar o Jorge Penha, que é da Associação dos Corretores de Imóveis aqui no município. Jorge, antes de começar, assim, que vocês sejam breves na colocação para que a gente possa cumprir mais pessoas. Boa noite a todos, boa noite, vereadora, boa noite, cumprimento as autoridades presentes, Elisa Braga, cumprimento das entidades. Eu tenho algumas preocupações que eu acabei observando em todas as falas que teve presente aqui, que eu estou vendo que tem uma omissão do governo do Estado. Eu acho que tem transferência e responsabilidade por parte de todos os órgãos envolvidos nisso. Eu ouvi a fala do representante da SBU aqui, eu fiquei até um pouco admirado com tudo isso aqui. Porque o SBU hoje, para você colocar uma barraca na praia, você tem que pedir autorização. Para você fazer qualquer coisa hoje na hora da praia, você tem que passar por eles. E a resposta é complicada. Então, vendo todo esse transtorno que a Sabesp está tendo da gente, e está vendo transferência de responsabilidade e as coisas estão acontecendo. A cidade está sofrendo um impacto socioeconômico terrível, a corretagem, a venda de imóveis, a venda do nosso serviço vão ficar cada dia mais complicadas. Eu gostaria de pedir, a vereadora realmente está empenhando essa busca para resolver essa questão, que a gente não pode esperar o tempo. O tempo vai ser nosso inimigo. A gente está aqui há 10 anos, se vocês falarem, conseguimos agora, já foi tarde.
Eu acho que a questão aqui é muito, me deixa entristecido de não ter o órgão hoje com a prefeitura, a Sabesp. Eles estão realmente, para a nossa cidade, isso é vergonhoso. De uma certa forma, isso é uma questão geral, gente. Isso não tem partido, isso não tem política. Isso é na vida da gente, é da nossa cidade. Isso não pode ser colocado como política. Então isso me preocupou hoje aqui, a ausência do poder constituído. Então eu gostaria de ver que tem um representante hoje do ASPEU aqui e pediu um empenho da forma que você foi firme nas suas palavras, dizendo que vai combater aquilo que você pode, dentro das suas limitações, mas eu gostaria de reforçar o Eliseu, sou diretor da Caixa com a Associação Comercial. Eu estou empenhado nessa luta, né, Eliseu? Que isso, de uma certa forma, é terrível para a nossa cidade. E eu quero agradecer a oportunidade, vereador, e deixar a Associação dos Corretores